O teto de gasto foi uma medida drástica, dramática, provavelmente sem paralelo no mundo, para conquistar a confiança de que o país era responsável. No momento em que o teto de gastos foi aprovado, o que aconteceu? Bom, deu-se isso, deu-se a redução do déficit público, né, em primeiro ponto. Ele estabilizou a trajetória de despesa e aí ele estabilizou a trajetória de dívida e aí essa percepção de controle das contas aconteceu e aí isso fez os juros baixar. O teto de gastos foi fundamental para evitar um colapso da confiança de investidores nacionais e estrangeiros e do setor privado como um todo no futuro do país. Então teve uma queda de juros, teve a queda de prêmio de risco, teve queda de juros e teve um efeito sobre o crescimento econômico. Traduzidos em números, em setembro de 2016, o custo de rolagem da dívida chegou a quase 15% ao ano. Depois da aprovação da regra do teto e mais recentemente, esse custo já caiu para cerca de 8%. A confiança aumentou, risco país aumentou, investimento aumentou. Então aquela recessão de junho de 2015 a maio de 2016 de 5,2%, ela começou já a diminuir, etc., recuperar, e se nós medirmos do começo ao fim de 2017, já houve um crescimento de 2,2%. Dezembro contra dezembro do ano anterior. Então, com isso, nós saímos de uma queda de 5,2% com um crescimento de 2,2%. Uma diferença de 7,5%. Então, o teto de gastos ele é pró-população, pró-geração de emprego, pró para aqueles que mais precisam de trabalho. Agora, o problema não é o teto de gastos. O teto de gastos é uma placa de trânsito com limite de velocidade. Pode correr 120 por hora. O problema é que o pé no acelerador está lá numa medida que gera uma velocidade de 240 por hora. Para tirar o pé do acelerador, você tem que aprovar reformas como a da Previdência, tem que cortar todo tipo de gasto. O gasto é que nem unha e cabelo, você tem que cortar a todo momento, ele cresce toda semana, você tem que ficar em cima.